pastor Henrique tem exposto para nós aqui o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O Ravel tem exposto para nós o Evangelho de Mateus. Então, orando e fui direcionado também por Deus para expor para os irmãos o livro de Isaías. Não irei expor todo o livro, porque ele é grande, mas alguns textos selecionados para que, a partir do livro de Isaías, nós consigamos ter juntos uma visão daquilo que Deus tem para nossas vidas, mas também aquilo que Deus levou para o povo naquele momento em que ele estava vivendo ali naquela época. Então, eu quero pedir a atenção dos irmãos, porque eu vou fazer alguns comentários iniciais acerca do contexto e da introdução do livro de Isaías. E por que é importante nós pararmos um momento antes de refletir a respeito do próprio livro, conhecer alguns aspectos a respeito desse livro. E isso vai muito em direção do que nós vimos na IBD antes. Existe uma verdade. Como o Ravel falou para a gente, existe uma verdade nas Escrituras. E compreendendo esse contexto, essa introdução do livro de Isaías, nós vamos poder se aproximar e compreender qual a mensagem que Deus, por meio da sua palavra, por meio do profeta Isaías, queria transmitir para o povo, naquele momento histórico em que o povo estava vivendo, mas também o que Deus quer transmitir para as nossas vidas hoje. É necessário a gente ter essa compreensão desse contexto e dessa introdução do livro de Isaías. Quando a gente olha para o livro de Isaías, a gente vai ver que ele é um dos maiores livros do Antigo Testamento. E ele é um livro amplamente divulgado no Novo Testamento. Há várias passagens em que o próprio Cristo, há várias passagens em que os profetas, os apóstolos, os discípulos, nos seus escritos, eles mencionam a literatura do livro de Isaías. Há alguns que dizem que tem 70 citações diretas no Novo Testamento acerca do livro de Isaías. E há outras 350 alusões, ou falas, ou palavras que estão aludidas, referenciadas no que Isaías escreveu. Eu não pretendo ser exaustivo nesse contexto. Mais tarde eu pretendo liberar um material para os irmãos que vai trazer todas essas informações de forma mais completa. Acerca do contexto histórico de Isaías, meus irmãos. Isaías ele está profetizando em torno do ano 740 até o ano 700 antes de Cristo. É um momento em que o povo de Israel vivia uma situação peculiar. Nós sabemos e conhecemos que o povo de Israel foi dividido logo após o reino de Salomão. Roboão assume, Jeroboão assume a parte do norte, Roboão a parte do sul, então o reino se divide. 10 tribos ficam para o norte e 2 tribos ficam para o sul. As tribos do norte, conhecidas como o Reino do Norte, são chamadas por Israel. E as 2 tribos do sul são chamadas de Judá. As tribos do sul, o Reino do Sul tem a sua capital em Jerusalém. O Reino do Norte tem a sua capital em Samaria. E a partir dessa compreensão histórica, nós vamos perceber que muitos dos fatos que acontecem no Novo Testamento e muito dessa rixa e preconceito que existe entre judeus e samaritanos advém de todo esse contexto de divisão do reino de Israel. Então, quando nós chegamos no profeta Isaías, então quero pedir para que você abra, por favor, a sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo e vamos conversar um pouquinho a respeito do que Deus está trazendo para o povo nesse momento. Isaías capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Vamos à leitura do texto? Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Versículo 4: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia?
Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como uma choça na vinha, como a palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, que vos requereu o só pisardes em meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem pesada para o povo de Israel. Quando Deus chama Isaías e fala para Isaías dar essa mensagem ao povo, nós sabemos do contexto que aconteceu nesse momento do povo. O povo estava entregue à idolatria, o povo estava entregue a adorar outros ídolos, e mais do que isso, o povo praticava de forma deliberada injustiças, como o próprio texto nos diz. Esse capítulo de Isaías, ele se divide em 5 partes principais. A primeira parte, ele apresenta o próprio Isaías e o seu período, a localização histórica em que Isaías foi chamado por Deus. A segunda parte, ele traz uma grande acusação. Deus acusa o povo. Na terceira parte, Deus apresenta a devastação de Judá. E na quinta parte, Deus traz que a obediência é melhor do que o sacrifício. E a quinta parte, o lamento de Deus e sua resolução. Como comentei com os irmãos, Isaías vive num tempo específico da história. Isaías foi um personagem que existiu. E ele traz consigo algumas características pessoais dele, que traz para nós também a ideia, o entendimento de qual mensagem que Deus queria transmitir para o povo. O nome de Isaías significa o Senhor salva. Alguns dizem que Isaías, ele era filho, a Bíblia fala que ele era filho de Amós. Alguns trazem que esse Amós, ele era possivelmente um irmão do rei Amazias. Então Isaías não era um profeta pobre. Isaías não era alguém que vivia na lama do povo, na pobreza. Isaías era um profeta que vivia na nobreza de Israel, de Judá no caso. E Isaías também é conhecido por muitos como o Evangelho de Isaías. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós vamos encontrar diversas referências e profecias que se cumprem na vida de Jesus Cristo. Podemos começar com Isaías 7, onde ele fala: a virgem dará à luz a um filho, como um sinal de algo que haveria de vir, o próprio Senhor Jesus. Temos outros textos muito conhecidos, como Belém Efrata, tua menor de todas as cidades. Nós temos o texto do servo sofredor em Isaías 53,
Isaías é um livro muito precioso para nós. E ele revela muitas profecias que se cumprem na vida do nosso Senhor. Então Isaías ele profetiza no Reino do Sul, em Judá, onde a capital é Jerusalém. Ele profetiza durante a vida de 4 reis. O próprio rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E Isaías, ele vê a queda do Reino do Norte. Ele vê os assírios invadirem o Reino do Norte, o Reino de Israel, e levarem e acabarem com toda aquela região no ano de 722. Mas mais do que isso, que o texto traz para a gente no versículo 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aí nós chegamos na grande acusação que Deus faz para o povo. E é uma acusação pesada que Deus faz para o povo. Veja comigo o versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, quando a gente escuta Deus falando isso, ouvi, ó céus, dá ouvidos à terra, nós entendemos que quando Deus fala, todos têm que ouvir. Quando Deus fala, todos escutam. E Deus toma como testemunha daquilo que Ele está falando, o próprio céu e a própria terra. É o Senhor que está falando com o povo. É o Senhor que criou aquele povo. Nós sabemos e conhecemos que Deus chama Abraão. Fala para Abraão sair da terra dos seus familiares, ir para uma outra terra. Deus dá promessas a Abraão. Fala, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus é quem criou esse povo. Criou, e não somente Ele cria esse povo do nada, Ele engrandece esse povo também. Deus faz com que o povo de Israel, ainda um povo, uma tribo pequena, fosse conquistando o território e se tornasse no reino de Salomão um dos maiores reinos dessa terra, que essa terra já viu. Deus engrandeceu esse povo, mas esse povo se revolta contra o Senhor. E não tem como nós olharmos para esse trecho e não fazermos um paralelo com as nossas vidas. Deus nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Deus dotou cada um de nós com atributos que Ele próprio possui, como nós estamos vendo na IBD. Atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunicou a nós. Ele nos deu parte das suas características divinas em nós. Tudo para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Ele nos criou, mas e o que nós fizemos em Adão e fazemos hoje em dia. E como Israel fez também naquele tempo, Israel não reconhece o seu dono. O boi não conhece o seu dono, Deus está falando para o povo. O jumento não conhece quem cuida da sua manjedoura, do local que ele dorme, do local que ele come. O povo não reconhece que é Deus que dá o alimento. O povo não reconhece que é Deus que dá a vida, que Deus é que nos dá o ar que nós respiramos. Deus é que nos concede tudo. E esse povo rebelde não reconhece isso do próprio Deus. Um povo que Deus chamou exclusivamente para pertencer a Ele, mas que não conhece mais o seu próprio Deus. A despeito, irmãos, de poder fazer várias coisas em nome desse Deus, como nós veremos na sequência. Deus está acusando o povo de Israel de não reconhecer que Ele é o seu dono. Meus irmãos, eu quero a cada parte trazer algumas reflexões pessoais para nós. Precisamos reconhecer quem é o nosso dono. Precisamos reconhecer em nossas vidas quem é aquele que nos possui, aquele que nos criou, aquele que nos concede graciosamente todos os dias a nossa vida. Força e saúde para levantar da cama. Pertencemos todos nós a Deus. E não somente nós que estamos aqui. Todos que estão nesse mundo pertencem a Deus. Aqueles que blasfemam o nome do Senhor pertencem a Deus, porque não há nada nesse mundo, nada nesse universo que Deus não coloque a mão e fale, isso é meu. Lutero vai dizer que até o diabo é o diabo de Deus, porque ele é uma criatura do nosso Deus. Tudo que existe pertence a Deus.
E nós devemos reconhecer isso e louvar ao nosso Deus e agradecer ao nosso Deus, porque nós também pertencemos a Ele. Quando eu penso em pertencer a Deus e como nós somos de Deus, eu lembro de um recorte que está nas Institutas, que Calvino fala o seguinte: nós somos do Senhor, vivamos e morramos por Ele, para Ele. Somos do Senhor, que a sua vontade, a sua sabedoria presidam a todas as nossas ações. Somos do Senhor. Relacionemos todos os aspectos da nossa vida com Ele, como nosso fim único. Quão proveitoso será para o homem que, reconhecendo que não é dono de si, negue a sua razão e o senhorio e o governo de si mesmo, e confie em Deus. Porque assim como a pior praga capaz de levar os homens à perdição e à reina, é se comprazerem a si mesmo, e em homem julgar-se sábio, como tão pouco em querer nada da sua vontade própria, mas seguir unicamente ao Senhor. Somos do Senhor, meus irmãos. Somos dele. Pertencemos a Ele. Como Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós podemos expandir isso. Quer tenhamos saúde, quer tenhamos doenças, somos do Senhor. Quer tenhamos o dinheiro para pagar o boleto do mês que vem, quer não tenhamos, somos do Senhor. Quer tenhamos prosperidade, quer não tenhamos prosperidade, somos do Senhor. E esse fato, nenhuma circunstância muda. Nós somos do Senhor. E isso me leva a pensar, irmãos, numa grande diferença que nós temos que tomar muito cuidado, que é a autonomia nossa ou a autonomia. Eu explico para os irmãos. O que nós mais queremos como seres humanos, o que Adão quis, o que Eva quis, o que nós buscamos todos os dias é uma autonomia. Quando nós somos crianças e nós queremos logo completar os 18 anos, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito ansioso para completar 18 anos, porque eu achava que eu iria ter autonomia sobre a minha vida. Eu ia poder falar para o meu pai ou para minha mãe, eu vou chegar a hora que eu quero, e a gente sabe que não é assim, porque os pais logo cortam as nossas asas, mas nós vivemos em busca de autonomia. E autonomia é você poder ser regido por leis próprias. Como o Ravel falou de manhã, você ser regido por aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Você poder levar a sua vida tendo simplesmente você como padrão. O ser humano busca incansavelmente autonomia que vem de si próprio. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o ser humano não encontra felicidade, não encontra propósito nenhum na sua vida, tendo ele próprio como base para si. Mas quando o ser humano olha para Deus e encontra uma autonomia que vem do alto, uma autonomia, nós entendemos que há uma lei, há uma nomia, há um nomos, há uma lei que rege as nossas vidas, e essa lei vem do alto. E essa verdade é o próprio Deus. Essa verdade vem de Deus para nós, e a partir do conhecimento dessa verdade, nós conformamos a nossa vida para viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Eles abandonaram o Senhor, esse povo que tinha a lei de Deus, que tinha os profetas, como Paulo vai falar lá na frente em Romanos. Tinham os profetas, tinham a lei de Deus, tinham a presença de Deus no meio do povo, tinham os sacerdotes. Irmãos, Deus escreveu a lei e deu a lei para eles com o seu próprio dedo, as tábuas da lei, a revelação moral daquilo que Deus é, na sua essência, Deus entregou para o povo. E o povo abandonou a Deus. Eu sou muito tentado, e aqui eu confesso um pecado, eu sou muito tentado a olhar para o texto da palavra de Deus e falar: esse povo é muito ruim mesmo, esse povo mereceu o que sofreu, esse povo é assim, se fosse eu não faria assim. Irmãos, quanto engano nós carregamos se nós pensarmos dessa maneira. Da mesma forma que o povo abandonou a Deus, se nós não cuidarmos com a maneira que nós vivemos, com as motivações que carregam o nosso coração, do buscar o conhecimento de Deus, nós podemos ser levados a abandonar esse Deus e abandonar essa lei maravilhosa que Deus nos deu.
para viver aquilo que nós próprios queremos para as nossas vidas. A viver conformados à nossa imagem, à nossa semelhança, e não à imagem e semelhança do nosso Deus. Então esse povo que teve tudo, Deus olha para eles e fala, olha, nesse terceiro momento, Deus pega esse povo e fala da devastação que vai cair e está caindo sobre eles. Deus fala, porque a vez ainda de ser feridos, versículo 5, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas às outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus fala para o povo, gente, olha para a sua realidade. Olha o que a desobediência, o abandono que vocês fizeram de mim, esse abandono à minha lei, esse abandono ao único Deus, ao dono de vocês, olha o que esse abandono está causando na vida de vocês. Olha para o lado, olha para o mundo que você vive, olha para a sua aldeia, olha para a sua cidade, olha para o seu corpo. Deus chama o povo para a realidade horrível, que é viver longe de Deus. Quer viver longe da lei de Deus. Deus fala para o povo, olha o que esse estado de rebeldia tem causado a vocês. Deus chama o povo e mostra para o povo que haverá uma devastação em Judá. Irmãos, quando a gente fala sobre o reino de Israel, Judá e Israel, o povo de Israel, a gente começa a observar que eles eram muito orgulhosos de quem eles eram. E a gente vai perceber muito isso durante toda a história de Israel, no Novo Testamento também, que eles se achavam melhores do que os outros povos, porque eles tinham a lei, tinham os profetas e tinham tudo mais. E eles nunca imaginavam que poderia vir sobre eles o que Deus estava enviando. Deus já utilizou outros profetas para dizer, olha, está vindo do norte, um povo do norte vai invadir vocês. Então o reino do norte é tomado pela Síria. E quando Isaías está profetizando aqui, ainda não tinha acontecido completamente a invasão dos babilônios na terra de Israel, em Jerusalém. Mas o profeta está avisando que por causa da incredulidade do povo, da idolatria do povo, do abandono que o povo teve para com Deus e a sua lei, Deus enviaria para eles alguém para que levassem eles para outro lugar. O estado de rebeldia do povo cegou o povo para enxergar o Deus amoroso, bondoso, misericordioso, um Deus que entrega a sua lei. Toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo, desde a planta dos pés não há coisa sã. A vossa terra está assolada e vossas cidades queimadas. Vamos aplicar para nós isso, irmãos? Vamos olhar para o nosso mundo. Como que estão as coisas? Como que está a nossa cidade? Como que está o nosso estado? Como que está o nosso mundo? Nós vemos guerras e mais guerras. E por que isso acontece? Porque o povo abandonou o seu dono. O povo não reconhece quem é o seu dono. O povo está enfermo com o pecado. E o povo não vê nada além de si próprio. Querem buscar poder, buscar riqueza, buscar território, posses, mas esquecem o dono de tudo isso, que é o nosso Deus. Isso revela o coração orgulhoso do povo. E isso revela muitas vezes também o coração orgulhoso que pode haver em nós também, quando nós nos esquecemos do nosso Deus, que Ele é o nosso dono. O versículo 9 traz algo esplendoroso. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Algumas traduções vai dizer os remanescentes. E nós sabemos que durante toda a história de Israel, não era o povo todo de Israel que era Israel. Paulo vai nos falar isso. Que dentro do Israel havia o Israel verdadeiro. Aqueles a quem Deus elegeu desde antes da fundação do mundo para pertencerem a Deus.
Então, quando Deus fala assim, se o profeta fala, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, alguns remanescentes, os eleitos, aqueles a quem Deus chamou, aqueles quem Deus pegou e predestinou, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, se não fosse por causa desses eleitos, o povo teria se tornado igualzinho Sodoma e Gomorra. E nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que a corrupção e a maldade e a idolatria era tão grande naquela cidade que Deus destruiu ela. E não adiantou Ló querer negociar com Deus, se tiver 10 justos, se tiver tantos. Deus falou, eu vou destruir essa cidade. Mas Deus tira Ló e sua família de lá, por causa dos remanescentes. Senão Israel teria se tornado igualzinho Sodoma e Gomorra. Quando eu li essa parte aqui, eu não pude deixar de relacionar com Elias. Quando Elias olha para o Senhor, numa caverna, com medo do rei, o profeta de Deus, e Deus fala, e ele fica com medo e fala, Senhor, só sobrou eu. Deus fala, Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram para Baal. Eu tenho os meus eleitos que estão aí ainda. Não fica com medo. 7.000 que ainda não se dobraram, aqueles que pertencem ao Senhor. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra, abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Romanos 9, 27 e 29. Paulo cita esse texto para falar que os remanescentes do Senhor, os eleitos dele, são preservados pelo próprio Deus. Irmãos, e aqui é bem claro, Deus tem um povo. Deus tem um povo que pertence a Ele. O seu remanescente, os seus eleitos, aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo. Deus tem o seu povo. E esse povo que Deus tem, estão por aí. E a maneira como que Deus determinou, decretou para que esse povo viesse a conhecer o próprio Deus é por meio da pregação da palavra. Quando a palavra é exposta, Deus chama os seus ao arrependimento. Deus concede fé salvadora. Deus concede arrependimento ao coração daqueles que pertencem a Ele. Chegamos à quarta parte desse capítulo, que é o clímax de todo esse primeiro capítulo de Isaías. O versículo 10 até o versículo 15. Deus está falando para o povo, olha, sabe o que vocês fazem aí? Sabe esse culto que vocês prestam para mim? Só me aborrece. Sabe esse sacrifício que vocês trazem? Só me aborrece. Sabe esses carneiros, essa gordura que vocês sacrificam, esses animais cevados, os novilhos, os bodes, os cordeiros, tudo isso não vale de nada. Eu fiquei pensando, mas por que não vale de nada? Porque se foi o próprio Deus que estabeleceu o sistema sacrificial do Antigo Testamento, por que Deus fala para esse povo, olha, não vale de nada isso que vocês estão fazendo? E o próprio texto nos dá essa resposta. O próprio texto nos diz que eles estavam com a mão cheia de injustiças. Eles faziam algo para Deus externamente. Eles levavam o boi, o melhor boi para sacrificar. Eles levavam incenso para queimar. Eles levavam tudo lá diante do sacerdote para oferecer um sacrifício a Deus pelo pecado deles. Tudo externamente. Mas internamente estavam cheios de injustiças. Sacrifícios oferecidos com mãos sujas de sangue. Deus esconde os olhos desse povo por causa da hipocrisia que eles carregavam. De viver um sistema religioso de aparências. E aqui, irmãos, quando eu leio o texto bíblico, eu faço uma reflexão para mim, pessoalmente. O cuidado que nós temos que ter em não fazer algo por fazer. E não nos colocar diante do Senhor por obrigação. E não estar reunido aqui para IBD porque tem que vir.
Não fazer algo para o próximo porque tem que fazer, mas procurar entender que estou fazendo aquilo como se fosse para o próprio Deus. A motivação do nosso coração, ela importa sim para Deus. E há uma dicotomia errada, irmãos. Muitos falam assim, o importante é fazer. E outros falam, o importante é o coração. O importante é os dois. O importante é você prestar um culto a Deus, mas com a motivação correta do teu coração. Porque além do externo, o que todos nós estamos vendo aqui, Deus também está olhando o aqui e o agora, mas também está olhando aquilo que está motivando o nosso coração a adorá-lo, a estar na presença dEle, a oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a fazer a entrega da nossa oferta a Ele. Não por obrigação, mas de gratidão. Então Deus, Ele olha isso. E quando eu vejo isso aqui, olha o que o próprio profeta vai falar: lavai-vos, no versículo 16, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o que é mal. O povo estava fazendo tudo que era errado, tudo que era mal, mas no domingo eles estavam no culto, cultuando a Deus. Durante a semana era um escarcéu lá no meio do povo, era a viúva sendo esquecida, eram os órfãos sendo esquecidos, mas no domingo eles estavam no culto, prestando um culto a Deus, e Deus fala: gente, para com isso, com esse sistema religioso que vocês estão fazendo. Parem de fazer o que é mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus olha para o povo e fala: tudo que vocês estão fazendo, vocês podem achar que está certo, mas eu reprovo tudo, porque vocês esquecem do mais importante. Vocês esquecem de fazer o bem, vocês esquecem de defender aquilo que é direito, o órfão, de defender a causa da viúva. E nós sabemos que nesse contexto, irmãos, o órfão e a viúva eram abandonados, porque a viúva não tinha o marido para sustentar ela, o órfão não tinha os pais, então a sociedade deixava de lado essas pessoas, porque elas não eram produtivas. E então o sistema ali você tinha que cuidar dessas pessoas, defender a causa delas, e eles nem isso faziam. Então Deus fala para eles: não adianta vocês cultuarem a mim se vocês não fazem aquilo que é direito. E aí nós chegamos no versículo 18, irmãos, que é um versículo que constrange o meu coração. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para esse versículo, para quando eu olho assim um Deus com um povo totalmente contrário à sua lei, um povo que esquece quem é Deus, um povo que cultua a Deus, mas da maneira totalmente equivocada. Então Deus olha para esse povo e fala: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Deus faz um convite. Há uma compreensão muito equivocada. Muitos pensam que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Irmãos, esqueça isso. É tudo graça. Desde Gênesis, Apocalipse, é tudo a graça de Deus, a própria lei que Deus nos entregou. Lá, com Moisés, é a manifestação da graça de Deus também. Então Deus faz esse convite para o povo: vinde, pois, e arrazoemos. Deus está chamando o povo para uma conversa. E eu fico imaginando esse povo sentado diante de Deus conversando. O que eles vão falar para Deus? O que eles vão dizer para Deus? Deus, que palavras eles vão falar para Deus? Que palavra eu vou falar para Deus quando Deus faz um convite desse? Um convite gracioso desse. E o Senhor continua dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha o convite que Deus faz para esse povo. Olha o convite que Deus faz para nós essa manhã. E o Senhor, olha que interessante, Ele traz uma acusação, mas agora Ele faz um convite gracioso. Vocês acham que esse pecado que o povo cometeu é grave? Ele é tão escuro quanto a escarlata, tão vermelho quanto o carmesim? Deus fala para o povo: ainda que os seus pecados sejam... É claro que o pecado do povo é uma podridão, mas Deus fala para o povo: ainda que os seus pecados sejam dessa forma, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos, se tornarão como a lã. Meu irmão, nós somos todos pecadores.
E nada vai mudar essa realidade. Nós pecamos, infelizmente. Nós nos agradamos a Deus. Nós ofendemos a Deus todas as vezes que nós não temos fé para acreditar nele. E cometemos outros pecados também que cada um de nós sabemos, e pode ser o pior pecado do mundo, que Deus está falando para esse povo assim: o pecado que você cometeu pode ser o pior do mundo. Há esperança para você, porque há um convite da graça de Deus para você. Nesta manhã, como Deus fez para o povo. Deus olhou para um povo totalmente idólatra, que abandonou a Ele e falou: olha, venha conversar comigo. Eu estou disposto a perdoar os seus pecados. Eu estou disposto a limpar os seus pecados. Eu estou disposto a te perdoar. Porque essa é a graça de Deus. Essa é a graça que Deus oferece a nós. Deus oferece uma graça em que Ele não, além de não nos dar, que nem o pastor Henrique falou, aquilo que nós merecemos, Ele nos dá algo muito melhor em troca. Deus faz esse convite para o povo. Sacrifícios oferecidos com mãos sujas de sangue, banhadas na iniquidade, era o que o povo oferecia. Deus fala isso para o povo, mas Deus também fala para o povo assim: olha, venha, se arrependa do seu pecado, volte-se para mim novamente. E aí eu vou lembrar de um texto que está lá em 1 Samuel 15, 22, onde que fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O povo já sabia disso. Samuel já tinha falado para eles, lá atrás, que obedecer era melhor que sacrificar. Deus faz uma oferta de perdão para esse povo. Deus oferece perdão e restauração a este povo rebelde e desviado. No versículo 19 e 20, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus está relembrando o povo do que Ele falou lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20. Deus fala a mesma coisa para o povo. Se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês viverem de acordo com a minha lei, vocês vão prosperar nessa terra. Deus relembra eles da promessa que Deus fez lá atrás para um povo rebelde, um povo que não conhecia, que conhecia a Deus, mas que o tinha abandonado. Eu queria deixar algumas considerações práticas para as nossas vidas, mas antes, percebamos que, por mais que Deus faça esse convite para o povo, por meio do profeta Isaías, o profeta Isaías ele vai fazer vários convites para o povo, mas Deus já falou para ele: Isaías, você vai falar e o povo não vai te ouvir, porque esse povo é rebelde. E nós vamos ver durante o livro de Isaías vários convites que Deus faz para o povo, várias profecias que Deus fala para o povo, o que vai acontecer com o povo. E nós sabemos e conhecemos a história bíblica, sabemos que esse povo, no ano de 580 a.C., é levado ao cativeiro para a Babilônia. E aí nós temos o livro de Daniel, que vai dizer como que era essa vida na Babilônia. O povo rico é levado para a Babilônia, para servir a Babilônia. E os pobres são deixados em Jerusalém, para morrer de fome. Depois desse tempo no exílio, Deus chama de volta quem? O seu remanescente. Traz de volta da Babilônia. E aí nós temos a história de Esdras e Neemias, a reconstrução das muralhas, a reconstrução do templo. Isso me leva a perceber que Deus tem um plano maravilhoso, que é um plano macro, para esse povo de Israel. E algumas aplicações e considerações práticas para a nossa vida. Deus fala, irmãos. No versículo 1 vai dizer, visão de Isaías. No versículo 2, ouvi os céus e a terra, porque o Senhor é quem fala. Deus fala. Falou por meio dos seus profetas no passado, por meio do seu Filho, que é o esplendor da sua glória. E hoje nos fala por meio da sua santa palavra. Hoje Deus nos fala por meio das Escrituras Sagradas, que é infalível, inerrante e totalmente suficiente para direcionar as nossas vidas. Uma segunda consideração: pertencemos a Deus, o Senhor, o Santo de Israel, então busquemos a autonomia que vem do alto e não de nós próprios, que Deus dirija as nossas vidas e não a nossa vontade. Olhemos ao nosso redor também.
para essa terra arrasada, talvez não fisicamente de fato, mas moralmente, espiritualmente. Não com um olhar altivo de alguém que é eleito em Deus, mas com um olhar de compaixão por essas pessoas que estão à nossa volta. Porque essas pessoas, pode haver no meio delas eleitos de Deus também, que ainda não foram chamados de forma irresistível pela santa pregação da palavra de Deus. E eu lembro aqui o texto de Paulo, né? Deus, o Senhor falando com Paulo lá em Atos 18:9. Paulo, entra nessa cidade, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, Deus tem muito povo aqui em Curitiba ainda. Tem muitos eleitos de Deus que precisam conhecer o nosso Deus. E a maneira com qual Deus escolheu de chamar esses eleitos é a pregação da palavra. E essa pregação da palavra é feita por nós, por cada um de nós. Quarta consideração, obedecer ao Senhor é melhor que sacrificar. Sacrificar muitas vezes é querer contar méritos diante de Deus. Oh Deus, eu trouxe um boi aqui, né? Um boi zebu, né? Isso que é uma marca boa de boi, uma raça boa de boi, né? Deus, eu trouxe um boi zebu aqui, aquele que é bom. Não, eu trouxe um novilho nobre. Muitas vezes, sacrificar é querer atrair méritos para nós diante de Deus. Não pense nisso, irmãos. Não há nada que nós possamos colocar diante do Senhor que vai trazer algum mérito para nós. Nós não temos mérito nenhum. Tudo que nós recebemos é pela graça de Deus, por sua misericórdia, por sua graça. Então não adianta querermos sacrificar. Não há méritos e nunca haverá em nós para que possamos colocar diante do nosso Senhor. Ouça o convite de arrependimento. Ouça o convite que o Senhor faz ao seu povo de se achegar a Deus com o coração quebrantado para receber dele a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Salmos vai nos dizer que Deus não despreza um coração contrito. E quando o juízo de Deus vier, que é o que vai acontecer com esse povo, sobre nós, se vier um dia o juízo de Deus sobre nós, em forma de correção, identifique e aceite a correção que vem de Deus. Porque Deus corrige quem Ele ama. Nós falamos na IBD sobre pais corrigindo filhos, né? Foi comentado, algum irmão comentou. O pai só corrige o seu filho. Eu nunca vi um pai corrigir o filho do outro. Mas o pai corrige o seu filho porque Ele ama. E o nosso Deus vai dizer para nós, em Hebreus, a palavra de Deus, Hebreus 12:6 e Provérbios 3:12 também, que Deus corrige os seus filhos porque Ele ama. Então, quando a correção de Deus vier sobre as nossas vidas, aceite o tempo de correção de Deus, com humildade. E ainda, irmãos, com alegria, porque Deus está corrigindo porque Ele te ama. Esse povo recebeu a correção de Deus na pele e foi levado para o exílio. O que fica para nós essa manhã, irmãos, é olhar para a história do povo de Israel, aprender com ela e evitar de cometer os erros que eles cometeram. E nos apegar a Deus e jamais nos esquecermos de Deus. Eu quero orar com você. Eu creio que toda a palavra de Deus necessita ser exposta conforme está aqui. Talvez você já tenha escutado tudo isso que foi falado essa manhã. Porque essa é a palavra de Deus. Eu entendo muito bem que nós não devemos acrescentar nada ao texto. O texto é suficiente para nós. E eu quero convidar você a orar nesse momento comigo. Você compreendeu o que o Senhor falou ao teu coração nessa manhã? O que a palavra de Deus falou ao teu coração? Não o que o pregador falou. Porque eu posso ter falado alguma coisa aqui que você não concorda, mas eu sei que você escutou a voz do Espírito, então fala com Deus essa manhã. Conversa com o Senhor aí. Se é algo que você precisa consertar na sua vida com Deus, conserta aí, irmão. Aceita o convite da graça de Deus para consertar a sua vida diante dEle. Está te convidando de forma graciosa essa manhã. Responda ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Espírito que habita em nós. Te agradecemos, Deus, porque apesar de nós, dos nossos pecados, da nossa maneira errada de viver muitas vezes, o Senhor nos faz convites graciosos como o Senhor fez a esse povo. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus. Se o Teu Espírito não gerar em nós arrependimento e fé verdadeira, Pai, nós estamos perdidos. Pai, nós queremos conformar a nossa vida ao Senhor, que é o nosso dono. Nós queremos amar a Tua lei, Deus. Nós não queremos viver de forma rebelde como esse povo que nós vimos viveu.
Nós não queremos viver baseado naquilo que nós sabemos, mas naquilo que o Senhor nos revela na tua palavra. Deus, pode ser que haja pecados em nós que precisam ser confessados ao Senhor. E que o Senhor deseja que nós abandonemos. Eu quero pedir, Deus, me ajuda. Ajuda os meus irmãos e amigos que estão aqui essa manhã. Pela força do teu Espírito, para a glória do teu nome somente, Pai, que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.